O público brasileiro ficou frustrado com o cancelamento da luta do Charles do Bronx e do Paulo Borrachinha, mas nem todo mundo ficou triste com essas mudanças. Vamos explicar isso pra vocês agora. Se liga! O UFC 294 recebeu alguns baques bem significativos, principalmente pro fã brasileiro. Brasil contra a Rússia. Era como o UFC estava sendo montado ali, vários atletas brasileiros enfrentando vários atletas da região da Rússia, não exatamente da Rússia, mas vocês entenderam, a galera de barba sem bigode, mas acabaram caindo as duas principais lutas, né? A gente tinha aí o Charles do Bronx, que acabou tendo um corte aberto ali no rosto, não tinha condição de se recuperar para poder lutar, e o Paulo Borrachinha, que teve uma infecção no cotovelo, uma infecção que perdurou mesmo com tratamento, com cirurgia, e ele não conseguiu ser liberado para poder fazer esse combate. É uma pena para os dois atletas que agora vão ter que buscar um novo caminho, mas para o público mundial essas coisas não foram tão ruins assim. Muita gente entende que Alexander Volkanovski contra o Islam Makhachev é uma luta muito mais interessante do que a luta do Charles do Bronx. Afinal de contas, está falando de dois atletas que estão de novo dentro dos melhores pesos por peso do mundo se enfrentando. O Charles também tá ali, tá, mas tá bem mais pra trás, então esse confronto já aconteceu entre os dois, foi uma luta apertada, então muita gente quer ver o que vai acontecer. E aí, quando você não é brasileiro e não tá emocionalmente envolvido com os atletas nacionais, você quer ver os melhores enfrentando os melhores, e quando você pega dois do topo, dos melhores pesos por peso do mundo, faz muito sentido, e provavelmente vai aumentar ainda mais o hype do evento, principalmente porque agora você tem várias histórias pra contar, né? Você tem o fato do Volkanovski que tá aceitando essa luta de última hora, então o cara assim, ele é menor, vai subir de categoria, aceitou lutar contra o cara pra quem ele perdeu, então tem muitos desafios pro Volkanovski. Se ele consegue uma vitória então, aí a coisa explode, porque o UFC vai rir de orelha a orelha, porque vai conseguir fazer uma trilogia milionária aí utilizando o nome do Makhachev e do Volkanovski. Se no evento principal as coisas estão indo nessa direção, não é diferente no co-evento, né? A gente teve o Khamzat Chimaev, que chegou no UFC arrasando, atropelando na categoria dos meio médios e na categoria dos médios também, né? Ele, depois de dificuldades em corte de peso, resolveu migrar para a categoria de cima, mas ele mesmo falava, não, eu quero lutar na de baixo, eu quero lutar contra o Kamaru Usman. Ele chegou a chamar o Usman nominalmente mais de uma vez nos meios de comunicação dele, nas mídias sociais. Ele queria lutar contra o Kamaru Usman, porque o Kamaru Usman é o ex-campeão da categoria, e se ele bate o ex-campeão, ele se coloca numa excelente posição para disputar o cinturão da categoria dos meio médios. Acabou que toda a treta entre ele e o Paulo Borrachinha levaram o Chimaev numa direção diferente, e o Kamaru Usman falou, se você quiser lutar comigo, bate o peso da categoria dos meio médios, eu não vou subir de jeito nenhum. Mas de última hora, e com a grana certa, parece que a cabeça do Usman mudou e o Kamaru Usman aceitou e vai lutar contra o Khamzat Chimaev. Então é uma outra luta que muita gente estava especulando. Quando o Chimaev entrou no UFC, o campeão era o Kamaru Usman e todo mundo falou assim, o Chimaev é capaz de bater o Usman, e gerou uma treta ali, que é uma treta que foi avançando, e a gente nunca mais teria condição de esclarecer essa dúvida, porque o Chimaev subiu de categoria, o Usman falou que só queria lutar na categoria dos meio médios, era capaz desse confronto nunca acontecer, e aí de repente, esse confronto que já foi tão desejado pelos fãs, cai no colo deles assim de última hora. Então a gente tem o Kamaru Usman, que vai tentar se recuperar das lutas que ele teve contra o Leon Edwards, de perder seu cinturão e tal, lutando numa categoria de cima. Não acho que é uma categoria definitiva pro Usman, tá? Acho que ele tá indo lá salvar o evento pontualmente e vai voltar pra categoria dos meio médios. Acho que o Usman quer é se manter relevante, é voltar a ter uma notoriedade para poder ter chance de lutar mais uma vez, principalmente se a gente tiver mudança no campeão ali. A gente tem Leon Edwards que vai enfrentar Colby Covington em algum momento, e aí, na hora que essa luta acontecer, o Usman quer estar bem colocado para poder disputar esse cinturão de novo. E pro Khamzat Chimaev, na verdade, facilita para ele dos dois casos. Se ele consegue uma vitória acachapante em cima do Usman, que já foi um dos melhores pesos por peso do mundo, mesmo lutando em categoria de peso diferente, ele se coloca em uma boa condição para disputar o cinturão do UFC. Ele pode disputar tanto nos pesos meio médios, porque ele tá batendo um ex-campeão, como ele pode tentar disputar nos pesos médios, porque tá
estava tendo um dos maiores pesos por peso. Então assim, pro Khamzat Chimaev, isso também melhorou bastante. Talvez bater o Paulo Borrachinha credenciasse ele a lutar pelo cinturão nos médios. Agora ele pode ser credenciado para lutar em 2 lugares. Depende de como as categorias vão se movimentar. Uma oportunidade pode aparecer ali pro cara. Então assim, quando você tá de fora do Brasil e você tá olhando as mudanças, eu acho que muita gente considera mais significativo o Usman lutando na categoria dos médios do que o Paulo Borrachinha. O Paulo Borrachinha é um dos tops da categoria dos médios, mas hoje não tá nem no top 5, vem lutando com uma frequência baixa, enquanto o Usman é uma lenda e tem representatividade em vários lugares do planeta. Então, assim, o pessoal entende que a mudança, sai Charles, entra Volkanovski, sai Borrachinha, entra Usman, foi um upgrade do card. Então, pro Brasil é um downgrade, a gente perde 2 das principais lutas que a gente tava hypando aqui, queria muito assistir. Pro resto do mundo é um upgrade, o evento ficou melhor. O que vocês acham? Acho que com essas mudanças aí, o evento ficou melhor ou ficou pior? A luta contra o Kamaru Usman, aceitando de última hora, ele tem chance de bater o Chimaev? A luta do Volkanovski chegando de última hora, tem chance de bater o Makhachev? Vocês acham que ficou mais emocionante? Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Coloca nos comentários aqui que eu quero saber. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais!